arteiras! Para quem não me conhece, eu sou a Paula Correia, sejam muito bem-vindos a esse canal. O nosso canal ele é voltado para a confecção de peças infantis, sempre peças fáceis, sem uso de overlock, para que todo mundo consiga fazer. Para quem já é inscrito aí no canal, sabe que eu estava sumidinha, esse ano foi eita atrás de eita. E eu confesso que fiquei meio ausente do canal. Espero em breve poder retomar com frequência aqui para o canal. Mas hoje eu não poderia deixar de postar alguma coisa muito fofa para vocês. E como sempre, por mais que eu demore para postar aqui no canal, quando eu venho eu trago alguma coisa que seja realmente de muita fofura, que vai render muitas vendas e muitas peças lindas para vocês. Nós estamos completando os 90 mil inscritos do canal. Gente, 90 mil pessoinhas. Eu não consigo nem ter a dimensão de quanta gente é isso. Queria de primeira mão agradecer a todo mundo, a todos vocês que são inscritos, a todos vocês que acompanham o meu trabalho, que estão sempre me acompanhando, sejam aqui no canal, seja nas redes sociais, Instagram, Facebook, enfim, muito obrigada a todos vocês. Não vou enrolar, vou mostrar para vocês a nossa peça do vídeo de hoje. Lembrando que o molde é grátis, fica disponível lá no nosso grupo no Facebook, o Costuristas e Cia by Paula Correia. Link vai estar descrito aqui no vídeo. É só vocês enviarem solicitação. Lembrem de ter uma foto no perfil do Facebook de vocês. Vocês vão ser muito bem-vindos e muito bem-vindas lá. Vou mostrar para vocês a nossa peça, que tá um primor. Essa jardineirinha fofa. Ó, bem verãozinho, regatinha, bem do estilo que as mamães gostam. Com babadinho na bundinha, vocês podem fazer para meninos sem o babadinho, que também vai ficar linda. Não vou enrolar mais, porque eu sei que vocês estão ansiosos pelo nosso vídeo, então, bora pro vídeo! Bom, então para começar, nós vamos começar pelo molde. O molde, como eu disse, vai estar disponível lá no grupo, no Costuristas e Cia. Em PDF, vocês vão baixar, vocês precisam ter um aplicativo para visualizar o PDF no celular de vocês, tá? Primeira coisa que a gente faz ao imprimir em tamanho real. Precisa prestar atenção, porque às vezes a visualização está em 100%, mas a impressão não, tá? Onde tá marcado aqui 5 centímetros, vocês vão medir para ver se essa linha está realmente dando 5 centímetros, para ter certeza de que a impressão está em tamanho correto. São 3 folhas. Vocês vão cortar aqui nessa linha pontilhada e vão colar uma na outra. E aqui as cores estão identificando cada peça. Vocês vão copiar o molde verde, que é do babado. O molde azul vocês copiam em uma folha, que é a parte da frente. A gente vai cortar 2 vezes para fazer tecido principal e forro. E a parte cor-de-rosa no molde é a parte das costas. Deixa eu posicionar aqui para que vocês consigam visualizar. Ó. Vocês vão notar que na parte cor-de-rosa existe esse pontilhado. Esse pontilhado é onde nós vamos costurar o babado na confecção da nossa peça. Aqui embaixo vocês vão ver algumas anotações. Medida do babado, lembrando que o babado a gente corta 3 vezes. A gente tem aqui medida do elástico da coxa, medida do elástico da cintura, a alça da nossa peça. Então, estão todas as explicações, tá tudo certinho aqui no molde. Fiz isso, corto o tecido de acordo com o molde já possui margem de costura, e aí a gente vai então para a confecção da nossa peça. Bom, então vamos lá. Eu já tô aqui com as minhas peças cortadas. Nós temos aqui o babado, que é cortado na dobra do tecido 2 vezes. É do jeitinho que tá nos moldes. A nossa alcinha, cortado 2 vezes. Os babados do bumbum do nosso romper, cortados 3 vezes. Caso vocês não queiram colocar babado, não precisa colocar babado, tá? A
parte das costas, que vocês vão reparar que é bem maior em relação à parte da frente, ó, se eu posicionar aqui, vocês vão ver que ela desce mais, ela vai mais pro centro. É assim mesmo, tá? Por isso é importante vocês assistirem aos vídeos, para que vocês entendam que as partes, elas realmente têm diferenças. E a parte da frente, que nós também vamos cortar na dobra do tecido, uma vez tecido principal e uma vez forro. Eu tô usando forro, uma cor diferente, para que vocês consigam visualizar melhor, mas vocês podem fazer no mesmo tecido, na mesma estampa, não tem problema. Para começar a nossa peça, nós vamos fazer as barrinhas. As bainhas, as barrinhas. No babado da manga, dobro meio centímetro, depois dobro de novo e costuro bem nessa bordinha. Vou fazer isso nos 2 babadinhos da manga e nos 3 babados da minha calcinha, tá? Só fazer a barrinha sem segredo, lembrando que na calcinha a gente faz a barrinha só na parte de baixo. Fiz a bainha em tudo, lembrando que aqui no babado da nossa manguinha, a bainha a gente faz na parte reta, tá? Nós vamos franzir pela parte curvadinha e a bainha a gente faz na parte reta. Vou deixar tudo isso aqui de lado. E aí, caso vocês queiram colocar uma rendinha no babado da manga, vocês vão tomar cuidado, olhar o lado certinho da rendinha. Vão posicionar, pode ser uma renda de bordado inglês, pode ser uma renda de tule como essa que eu tô utilizando. Vão posicionar rente aqui com o final do babado. Posiciona o final da renda com o final do babado. E passo uma costurinha aqui para segurar essa rendinha aqui no nosso babado, tá? Isso é só para que a gente possa depois vir com o franzido desse babado. Como eu falei, eu adiantei, eu costurei a renda, ó, apliquei a renda. Só passei uma costurinha e eu aproveitei e apliquei a renda também em um dos barradinhos do bumbum. Só que no caso do barradinho do bumbum, eu coloquei a pontinha da renda passando pra fora. E aqui na renda do babado da manga, eu coloquei a pontinha rente aqui. Por quê? Senão vai ficar muito grande essa parte, tá? Fizemos isso, nós vamos franzir. Aqui no canal tem um vídeo que eu ensino como franzir de forma fácil na máquina doméstica. A gente vai franzir o babado da manga, aqui nessa parte curva, e os babados do bumbum da nossa jardineirinha. Já tô aqui com as minhas peças todas franzidas, tanto os babados do bumbum quanto os babados da manguinha. Eu vou deixar de ladinho os babados da manguinha por enquanto, a gente vai aplicar os babados do bumbum da nossa jardineira. Vou pegar a minha jardineira, vou fazer a marcação aqui nela da forma que está no molde. Deixa eu abrir aqui a parte de trás da minha jardineira. Vou pegar os meus babados, que eu já regulei para ficar do tamanho certinho da minha peça. E eu vou posicionar o direito do meu babado com o direito da minha jardineira. Essa parte que tá franzida, eu encosto aqui na minha linha, no meu traço, onde eu fiz o risco. Eu coloco bem encostadinho aqui. E aí, eu vou costurar aqui com margem de meio centímetro. Costurei. Eu vou pegar agora esse meu babado, ele tá virado aqui pro lado de cima, como vocês podem ver. A minha linha tá aqui, eu encostei o babado aqui na linha. Lembrando que eu tô posicionando o direito do babado com o direito da peça, mas ele tá jogado aqui pro lado de cima. Eu venho agora e empurro esse meu babado aqui pra baixo. Ó, vou jogando ele aqui pra baixo. E aí, eu vou passar uma costura também com margem de meio centímetro aqui em cima pra segurá-lo pra baixo. Nessa etapa, é bacana, depois que a gente joga esse babado aqui pra baixo, passar o ferro pra ele assentar direitinho, tá? Depois que eu passar essa costura pra segurar aqui, eu vou repetir o mesmo processo aqui nos 2 babados de cima. Ó, babados costurados na nossa peça.
Eu vou deixar isso aqui de lado, a gente vai fazer as marcações e já vai costurar o elástico aqui na cintura. Vou pegar aqui o meu elástico. Esse elástico, ele tem 2,5 centímetros de largura, tá marcado isso no molde. Vou marcar aqui o tamanho do elástico que eu preciso. Vou pegar a régua e vou traçar 1 centímetro, fazer uma linha de 1 centímetro aqui no meu elástico. Caso vocês optem por rebater o elástico na overlock ou no zigue-zague, vocês vão reduzir 1 centímetro no molde, tá? Fiz isso, eu vou alfinetar o meu elástico aqui no comecinho. Deixa eu pegar meu alfinete. Ó, sendo que eu coloco ele rente com essa marcação de 1 centímetro. Posiciono ele aqui. E a outra ponta, eu faço a mesma coisa aqui do outro lado. Vou alfinetar o meu elástico aqui. Depois, na hora de costurar, eu vou fazer o seguinte, eu vou esticar o meu elástico, deixando ele rente com a minha marcação de 1 centímetro, e aí eu passo uma costura aqui nessa borda. Costuramos a primeira vez esse elástico, o que que eu vou fazer? Dobro uma vez, deixando... É importante que aqui fique bem rente com o final do meu elástico. Depois, dobro uma segunda vez. E aí, eu vou costurar nessa bordinha também da mesma forma, esticando o meu elástico. E vai ficar assim, aqui na frente, e vai ficar assim aqui nas costas. Uma coisa que a gente pode fazer e que deixa bonitinho é passar uma segunda costura com margenzinha de meio centímetro aqui em cima, também esticando o elástico. Ó, ficou dessa forma. Fiz isso aqui, eu vou reservar de ladinho essa parte das costas por enquanto, para que a gente passe para nossa alcinha. Para a alça, eu vou fazer o seguinte, eu pego a faixa da minha alcinha, dobro ao meio e passo o ferro. Aqui na pontinha, eu vou fazer uma marcação de 1 centímetro em cada uma das alças. Deixa eu posicionar minha régua aqui e faço uma marcação, de 1 centímetro. De um lado, faço uma marcação de 1 centímetro do outro lado. A gente precisa ter consciência nas alças de que eu preciso ter as alças espelhadas, ou seja, cada alça tem que ficar virada para um lado o babado. Então, eu vou fazer o seguinte, para facilitar, para que eu consiga visualizar isso. Eu vou pegar as minhas alças do jeito que elas estão dobradas aqui, e eu posiciono as partes abertas das duas, ó, essa parte abertinha aqui das duas, viradas para o centro, uma olhando para a outra. Vou pegar o meu babado. Esse babado, depois de franzido, ele tem que ficar com 20 centímetros, tá? E eu vou posicioná-lo aqui nessa marcação de 1 centímetro. O avesso do meu babado, eu estou posicionando no direito da minha alça. Só que eu não pego essa parte de baixo, eu pego só a parte de cima. Posiciono aqui na marcação de 1 centímetro certinho. E aí, eu posso alfinetar até o final, ou só colocar um alfinetinho aqui a mais para poder segurar, para eu saber o lado certo. Fiz isso de um lado. A minha alça tá virada para um lado. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. O avesso do meu babado no direito da minha alça, a partir dessa marcação de 1 centímetro. Se eu quiser fazer essa peça para menino, eu posso fazer? Pode, eu só não vou costurar este babado na minha alça. Ó. Então, do jeito que eu estou com as minhas peças aqui, eu estou com elas espelhadas. O que que eu vou fazer agora? Abro isso aqui e eu costuro com margem de 1 centímetro o meu babado aqui na minha alça. Costurei aqui com 1 centímetro de margem, eu trago a minha faixa
de forma que eu estou olhando para o direito do meu babado e para o avesso da minha faixa. Essa pontinha eu trago aqui no meio, aqui onde eu fiz aquela marcação com o ferro para achar o meio, ó. E aí, eu dobro aqui de novo. Eu preciso que essa segunda dobra cubra a minha primeira costura, para não ficar aparecendo essa costura. Então, eu dou uma puxadinha, arrumo aqui com o dedo certinho. Vocês podem passar o ferro, caso queiram que facilite. Faço isso aqui, ó. E aí, eu passo uma costura nessa bordinha. Venho passando. A partir do momento que eu chegar aqui em cima, que acabou o meu babado, eu trago essa borda até aqui o meio, a outra parte automaticamente vem até aqui o meio também, e eu dobro como se fosse um viés, ó. Eu vou dobrando dessa forma e vou costurando nessa bordinha. Inclusive, se eu for fazer para menino sem babado, é dessa forma que eu vou fazer. Dobro, marquei o meio, dobro uma ponta para cá, outra ponta para cá, dobro de novo e costuro nessa bordinha. Quando chegar aqui na pontinha, eu dobro aqui pra dentro, dobro aqui de novo, dobro de novo, arrumo certinho com a pontinha do alfinete e, ó, ele vai ficar com essa pontinha dessa forma. Eu já tô com esse aqui costurado, vou mostrar pra vocês, ó, como é que ele fica pontinha e como é que ele fica costuradinho. Depois que eu costurar tudo, eu passo o ferro para ele alinhar, para ele ficar bem certinho. E aí, depois que nós fecharmos as duas alças, a gente vem, então, para a próxima etapa. Para a próxima parte, nós vamos fazer um passantezinho para que a gente consiga amarrar essa alcinha na parte de trás da nossa jardineira. O que eu vou fazer? Eu cortei um retalhinho de tecido, ele tá com 7 centímetros de largura por 5 centímetros de altura. Eu dobro ao meio e passo uma costura com margem de 1 centímetro. Vou pegar essa minha costura, vou arrastar de forma que ela fique centralizada aqui, ó. Abro a minha costura e aqui em cima eu vou passar uma nova costura com margem de 1 centímetro. Costura feita, eu vou cortar os cantinhos na diagonal, para que não fique acúmulo de tecido na hora que eu desvirar. E aí, com a ajuda da tesoura, eu venho aqui, ó, e desviro esse meu passantezinho. É importante lembrar de fazer o retrocesso no começo e no final da costura, tá, gente? Pra isso aqui não desmanchar a hora que a gente estiver desvirando. Vou acertar as pontinhas bem direitinho e vou passar o ferro nesse meu passantezinho. Passei o ferro, eu vou pegar aqui a parte de trás da minha jardineirinha. Vou dobrar aqui o elástico colocando pontinha com pontinha para encontrar o meio. Ó, venho com o alfinete e marco aqui o meio, tá? Vou pegar o meu passantezinho e vou colocá-lo rente com essa primeira costura do elástico aqui, ó, o meinho dele. E aí, eu vou passar uma costurinha aqui da bordazinha do meu passante para dentro, meio centímetro. Ficou dessa forma. Lembrando que aquela costura do meio, ela tá aqui pro lado de dentro, tá? Pra hora que eu virar, aqui ficar lisinho. Subo isso aqui, e aí eu vou passar uma costura nessa bordinha, e vou passar uma costura com meio centímetro daqui de baixo pra cima, pra fechar essa parte também. E ficou assim o meu passantezinho, ó. Quem quiser colocar laço nessa peça, apesar que a gente vai amarrar aqui, depois vai fazer um lacinho por cima. Mas quem quiser colocar laço, alguma coisa desse tipo, aqui é um lugar bacana para isso. Fizemos isso, nós vamos fazer a junção agora da parte de trás com a parte da frente. Ó, tô aqui com a minha parte da frente em 2 peças. Vou pegar o tecido principal, vou colocar fundo com fundo, direito da parte das costas com direito da parte da frente. Tecido principal. Posiciono e vou alfinetar aqui. Aí, eu viro a minha peça de forma que eu estou vendo o avesso da minha parte das costas. E aí, eu vou posicionar o direito do meu forro no avesso da minha parte das costas. Alfineto. Como se fosse um sanduíche. Então, eu tenho aqui forro,
parte das costas e tecido principal. Vou colocar um alfinete aqui também. Eu venho depois aqui pra lateral. A minha parte das costas, ela já tá aqui no meio, entre o tecido principal e o forro. Eu vou posicionar, ó, rente aqui embaixo, bem rente. Vou alfinetar. E aqui em cima também. Lembrando que aqui em cima, ele vai sobrar 1 centímetro, porque é uma margem de costura, tá? Vou alfinetar aqui. E agora, eu vou posicionar aqui por cima o meu tecido principal. Ele vai ficar um sanduíche, gente. A parte das costas dessa peça vai ficar todo dentro da parte da frente, entre o tecido principal e o forro. Vou alfinetar aqui embaixo, pegando tudo também. É bacana depois vocês posicionarem os babados e alfinetarem tudo certinho para não correr o risco de sair, tá? Venho aqui em cima, ó. Agora, eu estou com a minha parte da frente, tecido direito com direito, tecido principal com forro, um olhando para o outro. Eu não vou, a princípio, fechar o ombro, porque é mais fácil eu fechar a gola e a cava e depois posicionar a minha alcinha aqui, dá menos trabalho. Então, nós vamos fazer dessa forma. Então, por isso que eu tô colocando o alfinete aqui no lugar que seria a minha alça, tá? E aí, venho e faço o mesmo processo aqui na outra lateral. Aqui embaixo, na perninha, ele fica bem rente. E em cima, ele fica sobrando 1 centímetro, que é a margem de costura. Ó, aqui em cima, fica 1 centímetro, que é a margem de costura. Ele vai ficar desta forma, ó. E aí, o que eu vou fazer? Vou costurar com margem de 1 centímetro aqui embaixo, as perninhas eu deixo abertas, costuro lateral, posicionando os babados pra dentro aqui certinho pra não sair do lugar, costuro a cava, essa partezinha onde vai a minha alcinha, eu não costuro, eu deixo isso aqui sem costurar. Venho aqui no meu decote, costuro também e repito o mesmo processo do outro lado. Tudo com margem de 1 centímetro. Costurei toda a peça, ó, fechei o fundo, fechei as laterais, fechei cava, decote. Eu não fechei a perninha e eu não fechei a alça, porque nós vamos posicionar essa alça agora. Vou pegar aqui a minha alça. O que eu preciso lembrar na hora de posicionar a minha alça? Eu preciso que ela esteja o direito da alça com o direito do tecido principal e eu preciso que o meu tecido, que o meu babado esteja virado para fora. Então, por exemplo, nesta peça aqui, ó, para este lado, eu vou usar essa aqui. Venho com a minha mão aqui, direito do meu babado com o direito da minha peça, vou empurrando até sair lá na pontinha. Lembrando que eu tô colocando a parte que tem só aquele 1 centímetro passando. Aqui, vocês podem ajudar com uma tesoura para empurrar mais fácil. Eu poderia ter costurado essa alça já no momento que eu tava fechando a minha peça? Poderia. Só que ela fica, o babado fica um acúmulo de tecido. E aí, na hora de costurar, pode ser que o calcador de vocês não passe. Ó, pode ver que ele vai ficar bem rente aqui. Ficou rente, aperto aqui para ter certeza que não tá embolado. E aí, costuro com margem de 1 centímetro, lembrando de fazer o retrocesso. Fechei tudo. Agora, nós vamos refilar ou cortar com a tesoura de picotar. Refilar, fazer piques ou cortar com a tesoura de picotar. Toda área que é curva, ela precisa de piques para que a costura assente. Isso é muito importante, viu, gente? E aqui onde nós temos esses cantinhos, a gente corta assim, ó, na diagonal. Aqui em cima, que nós também temos cantinhos. E aqui na área curva, ou nós fazemos piques, o que são os piques? Eu faço cortezinhos assim, ó. Toda a área curva precisa. E depois eu refilo. É importante que esses cortes cheguem bem próximos da minha costura. Perdão. Senão ele não tem efeito.
Uma coisa que a gente pode fazer para facilitar esse processo é usar uma tesoura de picotar. Eu venho aqui, ó, essa tesoura que corta em triângulos. Eu só vou cortando perto da minha costura. Eu já faço o processo de fazer os piques e de refilar. Aqui em cima, vou cortar na diagonal, para a hora que eu virar não ficar um monte de tecido. Aqui na lateral também vou cortar na diagonal. E nas cavas também vou cortar com a tesoura de picotar. Refilei, fiz os piques, vou virar a minha peça pelo direito, aqui pela perninha. Ó. A gente já tá com a nossa peça quase pronta. O que eu vou fazer aqui agora? Vou passar o ferro. É muito importante que a minha peça esteja toda sentadinha. E aí, por fim, a gente vai costurar o elástico aqui embaixo. Passei o ferro. A nossa jardineirinha tá praticamente pronta. Nós vamos colocar, então, agora o elástico aqui na perninha. Quem sentir dificuldade em colocar dessa forma que eu tô ensinando, pode fazer uma canaleta de viés também, tá? Eu, particularmente, gosto mais dessa forma, eu acho que o acabamento fica muito mais bonito. Eu vou dobrar, vou cortar o elástico na medida que tá marcado no molde, vou dobrar e vou costurar essa bordinha com margem de 1 centímetro. É importante que essa costura fique bem reforçada, porque querendo ou não, a gente vai tensionar o elástico, então é preciso que isso fique bem reforçado. Então, passa uma vez, retrocede, passa de novo, retrocede, até vocês sentirem que realmente tá bem reforçado. Ó, costurei, eu faço isso aqui, eu sinto que o meu elástico tá bem reforçado. Eu vou vir aqui, ele tá dobradinho com a costura aqui, eu trago até o outro lado para marcar o meio. E aí, para marcar o meio, eu vou pegar a minha caneta fantasma. Pode ser um giz, só que tem que ser alguma coisa que seja específica para costura, tá? Para que depois isso aqui apague, para que não estrague a peça de vocês. Então, eu marquei as duas extremidades do meu elástico. Eu vou fazer o mesmo processo aqui na minha peça, ó. A partir do fundo, eu vou posicionando aqui, vou posicionando, para eu poder achar o meio do outro lado certinho. Como a parte de trás é maior que a parte da frente, eu preciso fazer isso porque, ó, o meio, na verdade, não vai ser essa costura de junção da lateral. Ele vai estar aqui na pontinha. Aqui na minha peça, eu vou marcar o meio com um pique. Para costurar o elástico, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz o elástico da cintura. Essa parte do elástico que tem a costura, eu vou posicionar aqui no pique. Eu vou trazer o meu tecido até a metade da largura do meu elástico. Eu não venho com o meu tecido até o final do elástico, eu venho só até a metade da largura. Vou posicionar o alfinete. E aqui onde eu marquei no elástico, não foi esse elástico que eu marquei. Peraí, deixa eu marcar nesse aqui também. Pronto, marquei o meio nesse também. Aqui onde eu marquei o meio do meu elástico, eu trago aqui na costura de junção da parte do fundo aqui da minha jardineirinha. Ó, posiciono aqui, vou alfinetar. Alfinetei. E aí, da mesma forma que nós fizemos na cintura, eu vou esticar este elástico para costurar. Eu faço isso aqui para costurar. Lembrando que o meu tecido vai vir mais ou menos até a metade da largura do meu elástico, tá? Faço isso nas duas perninhas. Ó, como eu disse, costurei o elástico aqui só até a metade, esticando. O que que eu faço agora? Dobro esse elástico uma vez, assim como nós fizemos na cintura, depois dobro uma segunda vez. Estico o elástico para costurar e costuro nessa margenzinha. É importante que quando eu for fazer essa costura, eu vá empurrando o meu elástico para que ele fique bem rente aqui, tá? Fiz isso, ele vai ficar dessa forma, gente. Olha como fica bonitinha essa aplicação de elástico. Ele não vai ficar um elástico muito apertado na perninha da criança, ele vai ficar um elástico um pouquinho mais fofinho mesmo. A ideia é que a jardineirinha fique bem soltinha. E aí é só a gente fazer o lacinho aqui atrás, passar as faixinhas pelo nosso passantezinho, fazer o lacinho e tá pronta a nossa jardineirinha pipoca. Nosso vídeo comemorativo aos 90 mil inscritos do canal. Gratidão por cada uma dessas pessoas.
Um beijo grande para vocês, espero que tenham gostado e até a próxima!